Fala, torcedor vascaíno, o Monterrey do México está interessado na contratação do meio-campista Felipe Coutinho. Coutinho que tem contrato com o Vasco até o final desse mês de julho e não sabe se vai sair ou vai ficar no Vasco da Gama. Os mexicanos já querem o jogador para jogar o Super Mundial de Clubes, que já se inicia na semana que vem. E o presidente do Vasco, Pedrinho. O Vasco que não vive bom momento nem dentro de campo e nem fora de campo. Mas o presidente do clube tá lá junto com a CBF, vai acompanhar a estreia do Carlos Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Pra você ver, né, a situação do Vasco da Gama como vive. E a Força Jovem Vasco, maior torcida organizada do clube, fez uma nota oficial para o goleiro Léo Jardim, após o goleiro pedir ali cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda pra caramba, e ative o sininho para você receber todas as notificações de todos os vídeos e lives aqui no canal. E também clica aí no botão do like, vamos tentar chegar aí, ó, pelo menos a 40 likes nesse vídeo. Tamo junto? Não esquece aí que é muito importante. Agora, sem enrolação, vamos para as informações. A primeira informação é a seguinte: o Monterrey do México tem interesse na contratação do meia Felipe Coutinho, que está emprestado do Aston Villa da Inglaterra ao Vasco da Gama. Coutinho que não sabe ainda se vai ficar no Vasco ou vai sair, se vai renovar ou não. Né, o Coutinho não tem essa dúvida ainda tem a questão do Coutinho com o Aston Villa, né, o Coutinho ainda não se resolveu com o Aston Villa, mas eu acho que essa questão vai ser fácil para o Coutinho resolver, até porque o Aston Villa não tem interesse algum em ter o jogador no elenco ou até mesmo comprar o jogador, tá? Então, provavelmente o Coutinho vai rescindir com o Aston Villa e aí ele fica livre para decidir para onde ele vai, ou para o Vasco, ou talvez aí se chegar uma proposta do Monterrey do México, talvez o Coutinho vá pra lá também. E aí, o que você acha? Você, torcedor vascaíno, o que você faria? Você quer que o Coutinho renove com o Vasco, que o Vasco renove com o Coutinho, ou que ele saia do Vasco da Gama, já deu de Coutinho? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E aí tem aqui também, ó, ex-Barcelona Felipe Coutinho pode deixar o Vasco para disputar o Super Mundial de Clubes. O meia está em fim de contrato de empréstimo com o Vasco da Gama e tem futuro incerto. Futuro incerto. Coutinho é um dos principais jogadores do Vasco da Gama neste ano de 2025. No auge dos seus 32 anos de idade, o meia é uma das figuras centrais do time cruz-maltino. No entanto, essa segunda passagem por São Januário pode estar chegando ao fim. O atleta tem contrato de empréstimo com o clube carioca apenas até o final aqui, ó, desse mês que a gente está hoje, de julho, tá? Em meio a isso, o Coutinho, por meio de seu empresário, tem negociado uma rescisão contratual com o Aston Villa. O time inglês precisa se desfazer de alguns nomes para não poder ficar fora, né, da Champions League. Entretanto, embora o Vasco da Gama tenha confiança de que, após rescindir com o Villa, Coutinho vai se tornar seu jogador de maneira definitiva. Isso pode não acontecer, né? A gente sabe que o Pedrinho gosta do Coutinho, Coutinho gosta do Pedrinho, Coutinho gosta do Felipe e etc, né? Coutinho é alvo de clube do Mundial de Clubes. O perfil Palco do Esporte revelou na quarta-feira, no dia de ontem, dia 4, que o Monterrey do México deseja contar com o futebol brasileiro, né, com o futebolista do futebol brasileiro, né, eu acho que ele queria dizer isso. A ideia seria contar com seu futebol na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que é o Super Mundial, que já se inicia, inclusive, na semana que vem, se eu não me engano. A equipe mexicana tem sido bastante ousada para a disputa do torneio e já chegou a sondar nomes como Modric, Benzema, por intermédio de Sérgio Ramos, que hoje disputa, né? O Sérgio Ramos hoje veste a camisa do Monterrey, se eu não me engano. No entanto, fechar com Coutinho não será fácil. O atleta já destacou que prioriza uma permanência no Vasco da Gama. Acima de qualquer coisa, ele realmente deseja viver os últimos anos da carreira como profissional em seu time de coração. Qual é a sua opinião aí, torcedor vascaíno, em relação a Felipe Coutinho? Vai renovar? Não vai? Você renovaria ou não? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e me fala aí se você é a favor da renovação do Coutinho ou não. Se é a favor da saída dele, já deu de Coutinho. Qual é a sua opinião
deixa aqui embaixo. Outro ponto é sobre o presidente do Vasco, Felipe não, né? Pedrinho, tô até confundindo os amigos ali. O Pedrinho, presidente do Vasco da Gama hoje. E o Vasco hoje, todo mundo sabe que não vive um bom momento nem dentro de campo e nem fora de campo. Hoje o Vasco é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro e também quase foi eliminado. A gente teve que cruzar os dedos pro Léo Jardim pegar o pênalti contra o Operário. Foi no suor, mas passamos pelo menos. E na Sul-Americana hoje a gente não conseguiu se classificar num grupo fácil, querendo ou não, né? O Vasco no bom momento passava fácil ali do Lanús, do Melgar, do Porto Cabelo, mas não. O Vasco conseguiu essa proeza de não passar nesse grupo aí horroroso. E aí vai enfrentar o Independente Del Valle. O momento do Vasco dentro de campo não é bom. E fora de campo, então, nem se fala. O Vasco tem uma dívida gigantesca. O Vasco tem uma questão burocrática ali, né? Uma questão na justiça ainda com a 777 Partners, né? Que é a empresa ali que comprou o Vasco da Gama em 2022 ou 3, não lembro aqui agora. Então, querendo ou não, o Vasco tá cheio de problema. E o Vasco cheio de problema, sabe onde o presidente do Vasco tá? O Pedrinho tá acompanhando a seleção brasileira junto lá, né? A estreia vai acompanhar hoje, inclusive, a estreia do Carlos Ancelotti como treinador da seleção. Para você ver, né? A situação do Vasco como tá hoje. E o presidente tá lá acompanhando a seleção brasileira. Já acompanharam outros presidentes, né? O próprio Raíssa do São Paulo, a própria Leila Pereira do Palmeiras já acompanhou a seleção também. O próprio Mário Bittencourt, né, que negou também a situação do Léo Jardim, que o Fluminense estava de olho no goleiro, né? Então, querendo ou não, o Pedrinho é mais um a participar aí, que vai ser o chefe ali da delegação da seleção brasileira. Então, aqui, ó, a escolha de Pedrinho como chefe da delegação da seleção brasileira aconteceu pela aproximação do Vasco com os novos dirigentes da CBF. CBF que trocou de presidente, né? Saiu o Edinaldo e agora entrou ali o Schaud, né? A ideia foi alinhar o discurso de reformulação da CBF e também do Vasco, que votou em Samir Schaud como presidente e puxou o grupo contrário ao bloco maior da Libra e também da LFU, que queriam apoiar Reinaldo Carneiro Bastos. Pedrinho Schaud tem diversos discursos alinhados em relação à arbitragem e fair play financeiro. Além disso, Schaud aproveitou para pegar carona na imagem do Pedrinho, que defende a recuperação institucional do Vasco da Gama e prometeu ajudar a CBF no mesmo objetivo. Informação aí do Diogo Dantas, tá? Do jornal O Globo. Então, informação importante, só queria mencionar isso aqui para vocês mesmo, porque para mim, cara, querendo ou não, pode ser importante pro Vasco ganhar força dentro da CBF? Pode. Mas, pô, não é o momento, né? O momento é o Pedrinho marcar uma coletiva aí durante o Super Mundial aí e botar as caras, falar pro torcedor o que tá acontecendo, né? Como que tá a situação da reforma do São Januário, que não aconteceu até agora, que não saiu do papel. Como que tá essa situação da reforma do CT Moacir Barbosa. Planejamento para a janela de transferências do meio do ano, que é em julho, agora, mês que vem. Como que tá a situação da venda da SAF do Vasco, quantos NDAs tem assinados. Enfim, tem um monte de coisa para esclarecer e até agora o Pedrinho não botou as caras, né? Após vários vexames também. 4-1 pro Porto Cabelo, 2-1 pro Vitória com jogador a menos, né? Perde dentro de casa pro Bragantino, enfim. Eu perco até as contas, né? Eram 9 jogos que o Vasco não ganhava. E o Pedrinho não botou a cara. Se ele vai botar a cara agora nessa parada pro Super Mundial, tempo ele vai ter. Tempo de sobra vai ter, porque o Vasco aí não vai disputar nada. O Vasco vai ficar sentado no sofá assistindo seus rivais. Porque a realidade é essa, infelizmente. Então, cara, eu fico irritado com essa situação, querendo ou não, né? Mas enfim, quem sou eu? Outra situação aqui, pessoal, é que o Léo Jardim, que é a novela Léo Jardim, que não se acaba nunca também, o Léo Jardim recusou mais uma proposta de renovação de contrato, tá? O Vasco aumentou os valores salariais em relação à última proposta, né, que o Vasco fez para o goleiro, que foi ali de cerca de R$800 mil mais metas. E aí o valor que o Vasco ofereceu dessa vez foi de cerca de R$1 milhão. E o goleiro recusou. Entretanto, o goleiro recusou a proposta feita pelo Cruz Maltino. Essa informação foi dada pelo Lancenet, tá? Então, cara, me desculpa, mas não tem cabimento, né? Nem o Cássio, nem o Fábio, que, pô, são goleiros ali que esses últimos anos aí vem vivendo de excelentes fases. O Fábio, por exemplo, ganhou a Libertadores com o Fluminense. O Cássio ganhou tudo ali com o Corinthians. Nem eles ganham ou ganhavam isso
nos seus clubes. Aí o Vasco com o Léo Jardim, que estava jogado na Europa, reserva onde ele jogava. O Vasco arruma o goleiro de lá, traz para cá pro Brasil. Realmente, por mérito do goleiro, também pela chance que o Vasco deu para ele, ele vira hoje o top 3 melhores goleiros do Brasil, sem dúvida nenhuma, na minha opinião. Tá? O Léo Jardim tá entre o top 3 sem dúvida nenhuma. Mas, cara, também, querendo ou não, tá dificultando, né? Tá difícil, querendo ou não. Vasco ofereceu 1 milhão de salário, 800 mil mais metas, 5 anos de contrato. Hoje o Léo Jardim tem 30 anos de idade. E aí, 5 anos de contrato teria para 35 anos de idade. A gente não sabe nem se ano que vem ele vai estar nesse alto nível que ele tá no Vasco hoje. Você vê, né? Então, mas o goleiro não quer aceitar nada. Aí fica bem difícil. E a Força Jovem fez uma nota oficial para o goleiro, tá? E é o seguinte, a Força Jovem, para quem não conhece, acho que, pô, é muito difícil não conhecer, só se você não é vascaíno, fez uma nota, é a maior torcida organizada do Vasco da Gama, que é a seguinte: Léo, te criticamos quando necessário e aplaudimos quando merecido. Em toda a nossa história foi assim. Nem os maiores ídolos do clube foram isentos de críticas, vaias ou cobranças. Ninguém é insubstituível e muito menos maior que o Vasco. Já perdemos muitos craques e bons jogadores, e em nenhuma dessas ocasiões foi o fim para nós. Se para ficar aqui você exige um salário superior a R$1 milhão, pois bem, muito obrigado pelos serviços prestados e uma boa sorte no decorrer da carreira. Não temos dúvidas que encontraremos bons goleiros que, assim como você, sequer tinham oportunidade no antigo clube e por um salário justo, sem forçação de barra. Não adianta querer tirar proveito da carência da torcida do Vasco hoje, para forçar a diretoria a pagar um salário exorbitante. Nós não somos emocionados e não toleraremos tal medida. Se quiser ficar, continuaremos apoiando. E se não quiser, pode começar a treinar separado e dar lugar a quem realmente quer vestir e defender a Cruz de Malta. E aí tá aqui, a imagem ninguém é maior que o Vasco e tá ali o Léo Jardim ali embaixo. Cara, realmente é isso. Na minha opinião, acho que é isso, né? Acho que divide muito opiniões, galera. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Enfim, eu acho que é necessário fazer isso realmente. Eu acho que a Força Jovem fez o papel dela como torcida, porque o torcedor hoje tá pensando dessa maneira. Então ela tá fazendo o papel dela como torcida. Se no bastidor vai ajudar ou vai piorar, meu irmão, não interessa. O cara tá recusando uma porrada de proposta. Não quer ficar, mete o pé, e é isso aí. Tem gente que comenta assim, mas não vai encontrar outro goleiro? Claro que vai, uma hora encontra. Tu imaginava que o Léo Jardim ia ser um baita goleiro que o Vasco achou aí? Imaginava. Na época que o Léo Jardim foi contratado, a gente falava, né? Tinha o Ivan na época, que era um baita goleiro também. E a gente falava que o Léo Jardim foi contratado para ser o reserva do Ivan. E, na verdade, o papel se inverteu. Então, cara, querendo ou não, o Vasco encontra, assim, um outro goleiro. Até propriamente tem o Daniel Fusato, que teve poucos jogos, então não tem como a gente mencionar como que ele foi bem ou mal. Pra mim foi razoável, não fez nada de demais. Até porque era contra adversários fracos do Campeonato Carioca. Mas tem o Daniel Fusato. Inclusive tem informação nova que a gente vai trazer na live aí daqui a pouco, das 2 horas, tá? De que o Vasco tá interessado em um goleiro aí, segundo informações. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela moral. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante e ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tamo junto? Às 14 horas estamos ao vivo aí junto com vocês. Abraço, tamo junto. Saudações vascaínas.